Vamos retomar então o que estávamos falando sobre o Milei, porque a gente está acompanhando essas manifestações que estão acontecendo na Argentina. Ontem, um passo além, aí um episódio de violência, a gente viu aí situações complicadas. Eles estão tentando resistir às medidas do Milei, mas com bastante dificuldade, porque Milei já disse que vai seguir adiante e acabou prendendo também manifestantes ontem, né, que disseram que foram recebidos com muita violência pela polícia, e o governo já disse que quem fizer manifestação não ganha benefício social, e agora tem essas imagens aí também falando aí, mostrando aí violência nessas manifestações. Vamos lá, ô Josias, você estava analisando isso, essas manifestações, essa reação do governo argentino, trazendo violência para essas manifestações, como é que você analisa? O Milei foi eleito, só que ele não recebeu uma carta branca da Argentina para fazer o que bem entendesse, né? Ele foi eleito um país dividido, teve pouco mais de 50% dos votos, e ele não é propriamente um presidente, ele virou um gerente de crise. A crise é severa, ele adotou as providências que considera adequadas, recebeu delegação para isso da maioria dos argentinos. Ocorre que essas providências adotadas por ele impõem sacrifícios muito severos, sobretudo aos argentinos mais pobres. Os ricos sempre se protegem, os mais pobres é que estão sofrendo mais. E na Argentina há uma tradição de reagir nas ruas. A sociedade não é passiva, como o brasileiro é muito passivo, só no limite vai para a rua. O argentino vai para a rua como quem vai para o parque, não é? Isso é um hábito do argentino. E o risco que corre o Milei é que ele, primeiro, está assolando, provocando o legislativo, de quem ele precisa para aprovar as medidas que adotou, é, continua com um discurso contra as castas, como se estivesse em cima do palanque. Com isso, ele corre o risco de sofrer derrotas no legislativo, e ele está reagindo às manifestações, em vez de ostentar um discurso mais pacificador, ele reage com mão forte, deu mão forte às forças de repressão da Argentina. Eu me lembro que aconteceu em dezembro de 2001, houve marchas que começaram assim, depois foram se avolumando contra o governo de então do presidente Fernando de la Rúa. De la Rúa ficou no governo entre 99 e 2001. E houve uma repressão muito forte contra uma dessas manifestações e morreram mais de 30 pessoas na Argentina. E em 2002, o Eduardo Duhalde também reprimiu manifestações, houve 2 mortes. Nos 2 casos, os presidentes tiveram que sair do poder, porque a repressão foi tão forte que eles não conseguiram permanecer no cargo de presidente. Então, o risco que o Milei corre é esse, que as manifestações estão só começando, o governo dele está só no início. A tendência é de que isso cresça, porque o sofrimento vai ser implacável. As medidas são draconianas, a crise argentina é muito aguda, e o presidente adotou o seu receituário, que inclui providências que impõem sacrifícios à sociedade. Ou ele lida adequadamente com isso, ou os protestos tendem a crescer. Se ele reage aos protestos apenas com repressão policial, ele corre esse risco, que já se apresentou, esse fantasma já se apresentou ao ex-presidente Duhalde, ao De la Rúa, e a consequência foi a saída dos presidentes do poder. Então, acho que o Milei ele reage de forma inadequada. Ele tem uma crise para administrar e ele administra essa crise de forma muito inadequada, O, tanto no relacionamento dele com o parlamento, quanto no relacionamento dele com as ruas. Passar rapidinho para a Madá e para o Thales, que a gente já está com um convidado chegando por aqui. Ô Thales, você acha que é perigoso o que vem pela frente? A gente tem 10 dias de governo de Milei e a gente já está vendo essa situação, né? Mais coisa ele promete anunciar, ele diz, não parou por aí, vem mais coisa pela frente. E dessa forma, como ele reage às manifestações, qual é o risco disso, o perigo disso? Olha,
Ontem já houve 2 feridos. Não foram ferimentos muito sérios, mas já houve 2 feridos. Se continuar nessa toada, é inevitável que ocorram mortes. A reação policial, a própria ministra já disse que a reação será forte. Ela diz que é na medida do tamanho dos protestos. Se o protesto for muito forte, a reação será forte. Então, haverá reações fortes. O tempo vai ser longo. O próprio Milei falou que vai precisar de 1 ano e meio a 2 anos de medidas muito duras, de sacrifícios grandes. E não vão haver políticas compensatórias, porque o Milei não acredita nisso. Em geral, os ultraliberais não acreditam em medidas compensatórias. Então, o que vai? A tendência aí é a situação piorar muito e, inevitavelmente, ter vítimas fatais e a população se revoltar contra o Milei. Eu acho que está mais ou menos escrito nas estrelas que o problema aí vai ser muito maior e o Milei vai ter problemas seríssimos. Dificilmente ele vai conseguir chegar ao final do mandato com essa toada que ele está colocando. Madá, como você está analisando essa situação da Argentina, a reação de parte dos argentinos que não estão aceitando as medidas anunciadas pelo Milei, tentando fazer uma pressão para que isso não seja implementado, seja barrado no legislativo, e ao mesmo tempo o Milei tentando impedir essas manifestações? Isso era natural que acontecesse, né, Fabiola? Numa eleição que foi feita do jeito que foi, num país que está na situação que está, o que o Milei, na verdade, fez foi aproveitar o ápice de popularidade dele para tentar passar tudo de uma vez. E na direita internacional existe uma grande piada com a direita latino-americana, principalmente com a direita bolsonarista, que chegou ao poder prometendo reformas liberais, estruturais, e ficou fazendo palhaçada, se metendo em pauta de costume, batendo boca e não fez reforma nenhuma. Isso é uma piada enorme que tem. E aí, o Milei, o que ele tentou fazer com esse máximo de popularidade, falar: meu projeto é esse. Aí tem duas coisas diferentes. Primeiro, se os projetos vão adiante ou não. Porque é uma coisa muito extensa, 300 não sei quantas medidas, muito amplas. Ali tem coisas que se diz que não poderiam vir dele, que teriam de passar pelo Congresso Nacional. O Judiciário vai analisar outras medidas. Como isso vai se desenrolar depende de duas coisas: dele conseguir montar o governo completamente e de como vai ser o diálogo com os políticos. A outra coisa é o que está havendo nas ruas. Ele ganha um tempo aí, vamos dizer, porque ele conseguiu botar essas medidas na boca do Natal. Ele deve estar contando com uma possível desmobilização por causa das festas de final de ano, que seria uma chance para ele ganhar um fôlego, porque passeata na Argentina, ela começa e vai subindo, e vai todo mundo para a rua, e qualquer dia, é dia de semana, o povo desce de escritório e vai para a rua, é da cultura argentina isso. Então, a tendência, quando começa a passeata, é só indo ganhar mais gente. Talvez ele esteja contando aí se ele ganha um respiro com as festas de final de ano. Ele fez uma tentativa ousada, né? Mas também não sei que outra coisa ele poderia fazer, porque não é uma eleição normal. O que ele promete, a forma como ele ganha essa eleição não é normal. Ele fez aí uma tentativa para se impor no governo. Se vai dar certo ou não, vai depender da reação do povo, sim, mas também das alianças que ele vai ou não conseguir costurar. É isso. Boa sorte aos argentinos, mas é muito triste a gente ver uma manifestação com violência, né? É um caminho muito triste, perigoso, inclusive. A gente sabe como os argentinos também são apaixonados, né? Tem essa coisa forte e é realmente perigoso que pode vir aí